Boa noite, a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida
consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Muito bem, eu quero conversar um pouco com você, meu irmão, minha irmã, sobre que comida come aquele que faz jejum, que Deus pede. O Neil falou do jejum que Deus pede, disse que Jesus pede o jejum de si mesmo. Extraordinária a fala que o Espírito Santo deu para o Neil. Agora a pergunta que eu queria responder com você a partir desse texto então, do que se alimenta aquele que faz o jejum que Deus pede? Do que se alimenta aquele que negocia a si mesmo? O que é que o alimenta? O que é que o satisfaz? O que é que lhe dá compensação pessoal? No que ele se realiza? Então eu quero responder essa pergunta com a permissão do Espírito Santo, se ele nos der graça, a partir dessa experiência de Jesus com a mulher de Samaria. Bom, o que foi que aconteceu aqui? Jesus estava indo de volta para Galiléia e decidiu passar por Samaria. O texto diz: era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Essa ideia aqui do era-lhe necessário não é uma necessidade geográfica. Ou seja, esse não era o único jeito de chegar na Galiléia partindo do sul. Ele podia dar a volta pelo Jordão e subir pela Pérea e ir embora para a Galiléia sem passar por meio dos samaritanos. Até porque a relação entre os judeus e samaritanos era uma relação muito ruim e, portanto, era sempre arriscado atravessar terras samaritanas. Mas então o Senhor disse, o texto diz, o João diz que era-lhe necessário atravessar o caminho, a província de Samaria. Daí eu concluo que era uma determinação de Jesus, alguma orientação que ele recebeu do Pai, de que ele tinha de passar por Samaria. Que o Pai tinha marcado algum encontro para ele ali, naquela região. Muito bem. Era a hora do almoço e ele estava lá com sede, os discípulos foram comprar comida e ele ficou na beira do poço. Veio uma mulher samaritana buscar água. O horário que essa mulher veio buscar água era absolutamente impróprio. Região semiárida, semidesértica, muito calor, as mulheres nunca vinham na hora do almoço por razões óbvias. Ou vinham cedinho, ou não vinham, porque era muito perigoso vir à noite. Então, o fato daquela mulher estar lá por volta do meio-dia significava que ela tinha algum problema com a comunidade dela, que por algum motivo ela não andava com as outras mulheres. Ou ela não andava com as outras mulheres porque a comunidade dela a disciplinou de alguma maneira e proibiu as mulheres de andarem com ela, ou ela decidiu que não ia andar com as mulheres. Não sei. Uma coisa certa: ela não andava com aquelas mulheres, alguma coisa aconteceu. Ou ela tomou a decisão: com essas mulheres eu não ando mais, ou então a comunidade tomou a decisão por ela e disse: você não anda mais com as mulheres. Muito bem, aí Jesus está lá, ela chega e Jesus disse: mulher, dá-me de beber. Quando Jesus disse: mulher, dá-me de beber, ela reage dizendo: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque os judeus e os samaritanos não se davam.
Agora, o que a gente precisa saber é que a situação era muito mais densa. Por que era muito mais densa? Primeiro, um mestre não pode falar com uma mulher. Ponto. Segundo, se a mulher for samaritana, aí é que não pode mesmo, sob hipótese alguma, de jeito nenhum. Terceiro, um judeu não podia se alimentar, beber água em prato ou cuia de samaritano. Se um judeu tomasse água usando o copo do samaritano, a cuia, porque eles usavam a cuia, né? O copo do samaritano, ele ficava 40 dias sob maldição. Ele não podia participar do culto a Deus porque ele bebeu num copo de samaritano, na cuia do samaritano. Não podia. Os fariseus e os saduceus estabeleceram isso. O ódio dos judeus aos samaritanos era tão grande que todo judeu, de manhã, principalmente os fariseus, levantavam e davam graças a Deus. Os homens davam graças a Deus por não terem nascido nem mulher nem samaritano. Então a coisa era realmente feia. Então, quando Jesus disse para aquela mulher, dá-me de beber, ele estava quebrando um preconceito do tamanho do mundo. 2, 3. O primeiro preconceito que ele estava quebrando era falar com uma mulher. O segundo preconceito que ele estava quebrando era falar com uma mulher samaritana. O terceiro preconceito que ele estava quebrando é que ele estava pedindo para beber água no mesmo copo que ela. O que o tornaria imundo para os judeus? Ele seria declarado imundo. Ele ia ficar 40 dias sem poder participar do culto a Deus, porque ele era imundo. E por que ele era imundo? Porque ele bebeu água no mesmo copo que um samaritano, no caso em questão, que uma samaritana também usava. Então Jesus estava quebrando vários preconceitos, estava chutando para o alto todos os preconceitos dos judeus, principalmente dos fariseus e dos saduceus, que eram os senhores da religião judaica. Quarto preconceito que Jesus quebra aqui é que ele discute com a mulher. Ele diz, quando ela diz, como é que você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí Jesus se explica. Jesus se explica e começa uma conversa teológica com a mulher, que era absolutamente proibido. Os mestres não podiam falar com a mulher e as mulheres não tinham direito de receber nenhuma informação sobre a revelação, sobre a Escritura, sobre a vontade de Deus. Essas verdades divinas só podiam ser ditas aos homens. Os homens passavam para as mulheres, esposas, filhas, irmãs. As mulheres não tinham acesso direto, não podiam. Jesus começa a dizer para ela, olha, se você me conhecesse e soubesse qual presente que Deus tem, você que me pediria e eu te daria água viva. E começa, é ele que chama, ele que puxa o assunto. Ele que chama a mulher para conversar sobre as coisas espirituais. Que é um preconceito absurdo. Jesus está chutando um quarto preconceito para o alto, que não pode falar com mulher e que não pode ensinar as mulheres, ainda mais uma mulher samaritana, e ainda mais uma mulher samaritana que está pegando água ao meio-dia, que portanto está disciplinada pela própria comunidade dos samaritanos, não é nem dos judeus, é dos samaritanos. E Jesus está quebrando todos os padrões aqui, está chutando para o alto todos os preconceitos. Preconceito contra a mulher, preconceito contra os samaritanos, preconceito quanto
a impossibilidade de ensinar-se uma verdade espiritual para uma mulher, está chutando tudo para o alto. E aí ele vai dizendo: se você me conhecesse, você me diria, você me pediria, eu te daria água viva. Bom, a mulher vai dando continuidade para a conversa. Aí a mulher diz: mas olha, o senhor não tem nem como tirar a água aqui? Está pedindo para beber no meu copo? Tu não tens com que atirar. Porque ela está sob o impacto de um homem judeu que pede para beber água no mesmo copo que ela. E ela diz: mas o senhor não tem como tirar água e está querendo água viva? Está dizendo que tem água viva, que é água corrente, né? E aí ela percebe que ele está tratando de uma coisa espiritual. E ela vira para ele e diz: és porventura maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E aí Jesus respondeu de um jeito muito inteligente. Jesus respondeu: sou maior do que Jacó, porque quem beber dessa água torna a ter sede, aquele porém que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu sou maior que Jacó, eu tenho uma água que sacia para sempre. Eu tenho uma água que resolve o que está carente no coração do ser humano para sempre. E ele estava falando do Espírito Santo. Então ele quebra um outro preconceito, ele oferece o Espírito Santo para uma mulher samaritana, que é o cumprimento da profecia aos judeus, de Joel, que os judeus sempre entenderam que eram só para eles, os judeus. E Jesus está oferecendo a uma mulher de Samaria a profecia que o Joel fez aos judeus. Olha que coisa impressionante. E Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der vai ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aí a mulher disse: então eu quero essa água, me dá essa água. Aí parece que Jesus retoma a posição de mestre e diz para ela: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ela respondeu: não tenho marido. E Jesus replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. E aí, essa senhora leva um susto. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Agora, o que ele diz dessa mulher é muito curioso. Essa mulher teve 5 maridos. Então, às vezes a gente tem a primeira impressão de que a gente está tratando com uma mulher que está com um problema moral seríssimo. Uma mulher da pá virada, de vida fácil, etc. Mas não faz sentido dizer isso, porque ela teve 5 maridos. O que quer dizer, em primeiro lugar, que ela devia ser uma mulher extraordinária, porque 5 homens quiseram casar com ela. Tá certo? E é casar. O termo aqui é casar. Ela casou-se 5 vezes. 5 homens quiseram casar com ela. Ela devia ser uma mulher extraordinária, inclusive de uma beleza ímpar. Mas os 5 maridos deram-lhe carta de divórcio, com exceção do 5º. Porque no caso do 5º, ele deve tê-la repudiado, porque aí ela se une a um 6º homem, mas esse homem não é seu marido, porque ela não recebeu carta de divórcio. Então, do ponto de vista daquela tradição e da tradição judaica, assim como da tradição
samaritana, ela estava em pecado. Ela estava em pecado porque o quinto marido a repudiou, certamente. E aí o sexto homem quis casar com ela mesmo assim, só que agora não podia mais casar, porque ela tinha sido repudiada, não tinha recebido carta de divórcio. Agora, que mulher extraordinária é essa que 5 homens querem casar com ela? E que mulher é essa que 5 homens deram carta de divórcio para ela, ou melhor, 4 homens deram carta de divórcio para ela e o quinto a repudiou? Não deve ser por questões morais, porque se fosse por questões morais, ela não se casaria segunda vez de jeito nenhum. Provavelmente é por ela ser o tipo de mulher que ela demonstra ser aqui. Que tipo de mulher que ela demonstra ser aqui? Uma mulher que tem opinião própria. Que naquela época era o mesmo que soltar um palavrão para um homem. Ter opinião própria. Dizer para um homem: acho que eu não concordo com você. Pronto. Pronto, isso é o fim. Isso é o fim. E eu estou dizendo isso porque eu me lembro que uma vez nós trouxemos num congresso, os organizadores, num congresso brasileiro de missões, trouxeram um homem do Oriente Médio, que havia se convertido a Jesus Cristo, que veio do mundo muçulmano e se converteu a Jesus Cristo. E aí ele passou a ser uma espécie de consultor para missionários ocidentais que queriam ir para o Oriente Médio. Então a gente sempre chamava, os irmãos lá da organização, sempre chamavam-no para ele dar treinamento para os missionários que queriam atravessar a fronteira do Oriente Médio. E naquela reunião em específica, as irmãs pediram para ter uma reunião com ele. As irmãs pediram para ter uma reunião com ele porque as irmãs queriam saber como é que elas poderiam ir para o Oriente Médio para evangelizar as mulheres. Que treinamento que elas deviam ter, que coisas que elas deviam fazer, etc, etc. Aí esse irmão começou a aula para as mulheres dizendo assim: vocês nunca vão conseguir evangelizar as mulheres do mundo muçulmano, do meu mundo. Por quê? Resposta natural de uma mulher ocidental, né? Por quê? Ele disse: por causa disso aí, ó, a senhora está olhando no meu olho, está me fazendo uma pergunta direta e não pediu licença para fazer pergunta. Isso é inadmissível numa mulher, na minha cultura. Inadmissível. Na minha cultura, a mulher estaria olhando para o chão, não responderia para mim e pediria permissão para me fazer uma pergunta. A senhora está olhando no meu olho, me desafiando. Aí as irmãs: não, mas é porque você está aqui no Ocidente, a gente vai ser treinado. É impossível, vocês não vão conseguir, porque para vocês irem para lá, vocês têm de desaprender de pensar. Isso o irmão falou, e ato contínuo, nós homens fomos chamados a interferir, pedir para as irmãs terem paciência e tirar o homem são e salvo enquanto dava tempo. Porque você pode imaginar o que as irmãs começaram a dizer para esse homem. Falou: o irmão veio caçoar de nós aqui. Bom, não preciso dizer, os irmãos já podem imaginar como foi a conversa. Aí nós homens entramos: tá bom, irmão, terminou. Irmãs, Deus abençoe, terminou a reunião. O irmão não conhece bem a nossa cultura, e fomos tirando o homem para ele sair ileso, porque afinal de contas ia pegar muito mal a gente devolver o nosso consultor com marcas de agressão. Ia ser muito ruim mesmo. Feminina, então, eles iam matá-lo quando ele chegasse lá. Então, essa moça tinha essa postura de quem não se submete fácil, de quem tem opinião própria,
de quem quer participar. E isso era tabu. Era tabu. Imagina, se hoje aquele senhor já tinha dito que era tabu, imagina como é que era no tempo que nós estamos lendo aqui. Imagina como era. E você vê isso na forma como ela fala com Jesus, porque ela se contrapõe a Jesus. Ela diz: como é que você, sendo judeu, está pedindo água para mim? Aí Jesus disse: não, mas eu tenho água viva. Se você me pedisse, como você tem água viva se você vai precisar usar o meu copo? Você por acaso é maior que Jacó? Ó, a percepção teológica dessa moça. Ela sabe que está diante de um milagre, porque aquele poço entre ela e Jacó tinha pelo menos uns 3.000 anos, e o poço continuava dando água. Aliás, para curiosidade geral, aquele poço continua dando água até hoje. O poço que Jacó abriu, que Deus deu para Jacó, continua dando água até hoje. São 6.000 anos de poço e 6.000 anos de água. Um desses negócios assim que você diz: ok, já entendi, vamos para o próximo capítulo, que esse aqui eu já peguei. Então, extraordinário. E aí ela percebe que ele está falando de alguma coisa espiritual e diz: você é maior que Jacó? E ele não se faz de rogado, ele diz: sou. Sou. Porque o que eu estou oferecendo é vida eterna. E o Jacó não tinha como oferecer isso. Aí ela disse: isso eu quero. Aí Jesus disse: vai buscar o marido. E ela disse: não tenho marido. E isso é uma coisa quase assim, o que nós estamos assistindo aqui, naquela cultura é um absoluto nonsense. Nenhum homem conseguiria entender esse diálogo aqui, nenhum homem travaria esse diálogo, nenhum homem permitiria o que Jesus permitiu àquela mulher. Nenhum homem. Nenhum homem. Mulher não ficava perguntando, obedecia. Mulher, dá-me de beber. E ela pegava a água e dava. Obedecia. É assim que funciona. Ela não, ela questionou. Aí quando Jesus disse que ele tinha uma missão de Deus, ela questionou de novo. Isso é uma missão de Deus? Mas você é maior que Jacó? Ele disse: é. Bom, então eu quero. Botou Jesus em xeque. Aí Jesus disse: vai buscar seu marido. Ela falou: não tenho marido. Em outras palavras, se quiser falar, é comigo mesmo. Não tem ninguém que fala comigo por mim, e quiser falar comigo, fala comigo. Não quer falar comigo, não vai falar com ninguém, porque eu não vou chamar ninguém. Só que ela não esperava ser surpreendida por Jesus, que disse: é verdade. É verdade. Você já teve 5 maridos, mas esse que você tem agora não é seu marido. Isso você falou com verdade. Então você está diante de uma mulher especial, sofrendo o tabu da sua geração, mas sendo salva por um Deus que quebra tabus e desconsidera preconceitos e liberta os homens dos efeitos dos preconceitos, assim como clama aos preconceituosos que se arrependam enquanto é possível. Ou na linguagem que o Neil nos ensinou hoje, que faça jejum de si mesmo, porque preconceito é o suprassumo da autoveneração, do sujeito que acha que é melhor que todo mundo, porque o cara tem a pele diferente dele, ou é de outro gênero, ou seja lá, ou de outra nacionalidade. O cara tem uma autoveneração tão grande que ele é capaz de discriminar um outro ser humano. Qualquer camarada que discrimine um ser humano é réu do inferno. Réu do inferno. Que transforme a vida de um ser humano no inferno só porque ele tem
a pele diferente, ou é de outro sexo, ou é de outra nacionalidade, ou é de outra condição social, é réu do inferno. E Jesus está quebrando. Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu daria Jesus contra o preconceito, ou Jesus quebrando preconceitos, ou Jesus libertando alguém vítima de preconceito. Porque é o que ele faz com essa moça. Ele começa a dizer para ela algo que ela jamais esperaria ouvir de um homem, ainda mais de um judeu mestre. Aí ela disse assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa frase de Jesus é extraordinária, porque adorar não é cantar. Eu sei que quando você vai na igreja, os irmãos dizem, vamos adorar a Deus. Aí os músicos já vêm para frente, não é? Vai começar a cantoria para adorar a Deus. E aí, para adorar a Deus, os irmãos vão dizer, fica de pé, fala para o irmão que você ama, que você o ama em Cristo, que você fala para ele que você que foi bom que ele veio aqui hoje, você está adorando a Deus. Agora fala coisas boas para Deus aí, todo mundo falando coisa boa para Deus. Aí, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus só fala, basta que Deus fale e tudo acontece. Um montão de coisa boa sobre Deus. Nada disso é adoração. Isso é louvor. Isso é louvor. Que é bom também. Alguns nem tanto, mas é bom. É bom, louvar a Deus é bom, tem sempre de ter diante do Senhor um cântico de louvor, está certo, fica-lhe bem cânticos de louvores, está certo, mesmo que o nosso louvor seja sempre irrisório diante da grandiosidade de Deus, Deus recebe o nosso louvor por meio do sangue de Jesus Cristo, está tudo bem. O sangue de Jesus nos salva até na hora do louvor, então está tudo certo. Agora, adorar é pedir perdão para Deus, porque ela diz, nossos pais adoravam nesse monte. Aí ele está apontando para o Monte Gerizim, onde as tribos do norte construíram um templo que rivalizava com o templo de Jerusalém. Historicamente, o Monte de Gerizim era o monte mais adequado para construir um templo mesmo. Porque quase tudo que aconteceu na história de Israel em termos de adoração a Deus, aconteceu no Monte Gerizim. Só que o Davi conquistou o último pedaço de terra dos jebuseus, conquistou o Monte Sião, conquistou Jerusalém, e o Senhor então decidiu que podia construir o templo em Jerusalém. Então o templo agora é Jerusalém. Ponto. Agora, o que se fazia no templo? Quando o sujeito ia para o templo, ele ia fazer o quê? Tanto em Gerizim quanto em Jerusalém. Ele ia pedir perdão. Por que o sujeito está indo para o templo? Porque ele quebrou a lei de Moisés e ele vai levar um animal para morrer no lugar dele. Se ele tiver condições, ele vai levar um cordeiro. Se ele não tiver condições, ele vai levar um pássaro. Mas ele vai levar um animal para morrer no lugar dele. Ele vai pedir perdão. Adorar a Deus é pedir perdão. E isso me parece absolutamente natural, porque tudo que eu disser a Deus não alcança Deus. Eu posso dizer que Deus é bom? Pode. E Deus é bom? Claro, o tempo todo Deus é bom.
Mas o bom que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o bom que Deus é. Eu posso dizer que Deus é amor? Claro que eu posso dizer que Deus é amor. Mas o amor que eu sou capaz de dizer é infinitamente menor que o amor que Deus é. Então, quando é que a minha palavra realmente toca a Deus? Quando eu digo, Deus, o Senhor está certo, eu estou errado, me perdoa, faça em mim a tua vontade. Pronto, isso é adorar a Deus. E aí o Senhor disse para a mulher, o lugar de adorar é em Jerusalém, o lugar de pedir perdão é lá em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus, nós recebemos a revelação, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai e Espírito em verdade. Ou seja, que você vai poder pedir perdão a Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Porque Deus é Espírito, então Deus está em todos os lugares. Deus não pode ser contido em lugar nenhum, em espaço algum. É claro que se ela tivesse ido mais longe na conversa, ela poderia ter feito duas perguntas. Ela poderia ter feito, a primeira pergunta que ela poderia ter feito é, então não precisa mais de templo? E Jesus ia dizer, não precisa mais de templo. Nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. E a segunda pergunta que ela podia ter feito é, e quem é que vai morrer no meu lugar? E Jesus responderia, eu morro no seu lugar. Eu morro no seu lugar. Agora, olha o que essa mulher fez. Essa mulher é brilhante. Quando ela disse, nossos pais adoravam nesse monte, apontando o Monte Gerizim. E vocês adoram em Jerusalém? O que ela estava dizendo para Jesus é o seguinte, eu sei que tem um problema para resolver com Deus, mas ninguém mais sabe onde é que você resolve o problema com Deus. Os nossos pais disseram que era no Gerizim. Vocês dizem que é em Jerusalém, ou seja, ninguém sabe de nada. Aí Jesus interrompe a mulher e disse, sabe sim senhora, é lá em Jerusalém. E Jesus não era fácil não. Só esses pregadores modernos que ficam falando que Jesus era um sujeitinho, cansadinho, jeitosinho e assim, educadinho. Jesus era tudo menos jeitosinho e educadinho. Jesus era uma máquina, uma metralhadora de pregar. Jesus era duro. Tanto é que quando os caras compararam Jesus, compararam aos profetas mais duros que Israel tinha conhecido. Compararam-no a João Batista, a Jeremias e a Elias. Ele é como eles, não fica ninguém de pé. Ele bate, mas bate sem dó nem piedade quando ele tem de falar a verdade. Ele não pede licença para falar a verdade. Ele já vai apontando o dedo no cara do sujeito e chamando ele de raça de víbora e pronto. Gostou é desse jeito, não gostou é isso aí mesmo. Então esse Jesusinho europeu aí, eu não sei quem foi que inventou. Não está na Bíblia, então não se iluda. Não se iluda. Aí Jesus já interrompeu a moça. Sabe sim senhora. Sabe sim senhora. O lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. E tem mais, nós adoramos o que conhecemos e vocês adoram o que não conhecem. Porque a salvação vem dos judeus, está vendo? O assunto é salvação. Não mudou de assunto. O assunto é salvação. E ele disse, isso vem dos judeus, você tinha de ir lá. Mas chegou a hora, vem a hora e já chegou, em que você vai poder pedir perdão a Deus em qualquer lugar. E aí olha como essa mulher é brilhante. Primeiro ela é brilhante porque ela tentou dar um nó em Jesus e fez isso muito bem feito. Que é, ninguém sabe onde é que pede perdão. Segundo, ela é brilhante, ela já tinha demonstrado o brilhantismo dela quando reconheceu que Jesus estava falando de coisas espirituais, quando reconheceu que Jesus estava quebrando muitos tabus. Como é que você pede a beber água para mim que sou mulher samaritana? Você não tem medo de ficar 40 dias
sem poder servir a Deus lá no seu templo? Agora olha outra coisa dela brilhante. Ela não continuou as perguntas, como eu disse, ela podia fazer mais 2 perguntas. Então não precisa mais de templo? Ou, e mais, quem vai morrer por mim? Mas ela não fez essas perguntas. Mas o que ela disse? Ela disse: eu sei. Eu sei o quê? Ela está dizendo: eu sei que um montão de coisa vai mudar quando vier o Messias chamado o Cristo. Ó, eu sei que tudo isso é provisório. Olha que sacada, olha que sacada. Os fariseus não perceberam isso, e ela percebeu. Eu sei que tudo isso é provisório. Quando vier, olha só, eu sei, tudo isso é provisório, porque eu sei que há de vir o Messias. E por que ela está dizendo que é provisório? Olha o que ela disse. Ela disse: eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Por enquanto, tudo é provisório. Olha que fantástico, meu. Olha que sacada de gênio. E foi uma sacada tão impressionante que ela forçou Jesus a se revelar. Forçou, entre aspas, né? Estou falando na argumentação. Ninguém pode forçar Jesus a nada, mas estou falando, a lógica da argumentação é essa. Aí Jesus diz: o Cristo sou eu que falo contigo, eu vim anunciar todas as coisas. Ou seja, ela percebeu, primeiro, que tudo era provisório, e segundo, que só tinha um sujeito capaz de mudar isso, de pôr fim à provisoriedade dessas coisas. E esse sujeito era o Messias. Nas entrelinhas, ela estava dizendo para Jesus: o senhor pode ser profeta, mas o senhor está indo longe demais. Só o Messias pode mudar isso. E aí Jesus diz: exato, eu sou o Messias. Eu que falo contigo, eu sou o Messias. Gente, Jesus quebrou tanto preconceito aqui, mas tanto preconceito. Ele quebrou o preconceito dos judeus contra os samaritanos. Por quê? Porque ele conversou com uma mulher samaritana. Ele quebrou o preconceito dos judeus contra as mulheres. Samaritano, então, nem pensar. Não vou nem dizer samaritano, porque eu já disse que isso ainda se tornava a situação da moça muito pior. Pois Jesus quebrou esse preconceito também. Jesus quebrou o preconceito do copo. Era cuia, né? Mas vou usar copo porque até você imaginar o que é um negócio desse, fica com copo, já está bom. Jesus quebrou o preconceito do copo. Não podia beber água num copo samaritano. Num copo que um samaritano ia beber, ou tinha bebido, ou beberia. Não pode. Se fizer isso, está imundo. E isso para os judeus era um negócio gravíssimo. Porque significa 40 dias sem poder adorar o Senhor, sem poder, sem ser aceito por Deus. Hoje em dia a gente não tem o peso dessa palavra, porque nós não tratamos mais com Deus do jeito que os judeus tratavam, porque nós sabemos de Deus mais do que eles sabiam. Mas é tenso nisso, muito tenso. Pois Jesus disse:
Tudo bem, eu corro o risco, me dá água. Quebrou um tremendo preconceito. Quebrou outro preconceito quando começou a falar com a mulher. E dá trela, Então, chamando ela para discutir teologicamente. Jesus a tratou como se tratava um mestre. Ficou discutindo teologia com ela. E ela não se fez enrugada, não. Ela foi para e passo com Jesus. Isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Fantástico. Fantástico, extraordinário. E mais, Jesus ofereceu para aquela mulher já cansada de tanto tabu, de tanto divórcio só porque tinha opinião própria, e de agora estar exposta ao vitupério por causa de uma sociedade preconceituosa, Jesus ofereceu a ela água viva. Uma vida eterna dentro de si, que a tornaria uma pessoa acima de qualquer preconceito. Ou melhor, acima de qualquer preconceituoso. Porque quando o sujeito é preconceituoso, é só e tão somente um doente. Mas quando, em nome do preconceito dele, ele estraga a sua vida, ele é um potencial assassino. A gente está assistindo isso no Brasil agora cada vez mais. O Chico César dizia: deve ser legal ser negão no Senegal. No Senegal deve ser, no Brasil não é não, e está ficando cada vez pior. Pleno século XXI, está ficando cada vez pior ser negro no Brasil. E eu vejo isso dentro da igreja. Esse negócio deve estar consumindo Jesus. Consumindo Jesus. Então, do que se alimenta alguém que negou-se a si mesmo, que fez jejum de si mesmo? Ele se alimenta de libertar o próximo de todos aqueles que não conseguem fazer jejum de si mesmo. Ele se alimenta de libertar o próximo de todos aqueles que não conseguem fazer jejum de si mesmo. E nesse mundo moderno, nesse mundo louco que o Neil descreveu, nós temos um preconceito racial sendo retomado ao nível da náusea, e temos esse preconceito contra as mulheres que estão sendo tratadas cada vez mais como se toda mulher fosse prostituta, da pior forma possível. Então, do que se alimenta alguém que faz jejum de si mesmo? Se alimenta da disposição e da disponibilidade nas mãos de Deus para libertar todos aqueles que sofrem preconceito por parte de gente que se recusa a fazer jejum de si mesmo. E a denunciar todo esse nível de preconceito. E Jesus libertou essa mulher de uma forma impressionante. E ele vai quebrar mais preconceitos, porque quando chegam os judeus, os discípulos deles se admiram. Esse texto aqui, os discípulos chegaram e se admiraram, ele é interessante, porque o se admirar aqui é levar um susto. É se surpreender. Assim,
que ele está fazendo? O que deu nele? Só que, como era Jesus é melhor não falar, porque falou, ele vai responder, então é melhor não falar. Vai falar com Jesus? Vou. Ó, falou, ele responde. Pensa 2 vezes. Então eles ficaram na deles. Aí eles começaram a oferecer comida para Jesus. E Jesus disse que não, que ele tinha uma comida que eles não conheciam, que a comida que ele tinha era fazer a vontade daquele que o havia enviado. Que essa era a comida dele. Que essa era a comida e era a satisfação dele. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então, qual é a obra de Deus? A obra de Deus é libertar os seres humanos de toda forma de opressão, a começar pela opressão que nasce do preconceito, que é a opressão mais comum porque é a menos notada. A menos notada. E é a menos notada porque ela é socialmente aceita. Por exemplo, é socialmente aceito um sujeito fazer piada às custas das mulheres. E você fica ouvindo isso e diz: por que eu estou aqui no meio desse bando de crente e estou ouvindo esse energúmeno fazer uma piada dessa daí e ainda dizer que é meu irmão em Cristo? Mas todos os outros riram. Porque é socialmente aceito. É um preconceito socialmente aceito, é uma discriminação socialmente aceita. Como a discriminação racial é socialmente aceita. E aí as mulheres se submetem porque têm de sobreviver. E a maioria dos negros se submete porque também vai fazer o quê? Vai matar todo mundo? Aí vira as costas e vai embora. Meu amigo, o Neil estava falando de que nós temos que a igreja tem de influenciar o Brasil. Esse país é um país que assassina pretos e pobres. Esse país é uma veia aberta na rua. O sangue jorra nas ruas desse país. A barbárie, o preconceito, a discriminação, o desrespeito. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu daria Jesus contra o Brasil. Esse país preconceituoso. E em muitos casos preconceituoso em nome de Deus. Que chega a ser um assinte. Um assinte. Então o que Jesus fez aqui foi quebrar preconceitos, mas um atrás do outro. Mas é como, dá para imaginar Jesus com um azorrague aqui. Ele estava com um azorrague, só que ele estava com um azorrague argumentativo. Ele foi quebrando, foi chamando a moça para conversar. Não, vem cá, vamos conversar. Não, é isso aqui. Não, é aquilo ali. Não, é isso aí. Não, aqui não, ali. Esse tipo de conversa que nós estamos há 2000 anos do evento,
e nossa cultura é tão diferente que a gente não consegue ter ideia do que estava acontecendo ali. A gente não consegue ter ideia do que estava acontecendo ali. É a mesma coisa que você lembra daquela passagem de Marta e Maria. A Marta correndo para cima e para baixo e dizendo para Jesus: Jesus, o senhor não vai chamar a Maria, não vai dizer para ela me ajudar, etc, etc, etc. E Jesus disse: não, Marta, você está agitada, correndo para cima e para baixo e tal, mas não precisa tanta coisa assim não, minha filha, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Agora, parece que Jesus está sendo injusto com a Marta, porque a Marta realmente está tendo um trabalhão. Mas não era essa a questão. A questão é que Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinos dele. E isso só era permitido aos homens. Só os homens podem ser discípulos. As mulheres não podiam ser discípulas. Então as mulheres não se assentavam aos pés dos mestres. Porque no antigo Israel, quando o mestre queria falar aos discípulos, ele se sentava e os seus discípulos se assentavam em torno dele e ele ficava ensinando. E isso não era permitido às mulheres. E aí a Maria se sentou. A Marta está tentando salvar a Maria da vergonha e Jesus do vexame. E Jesus disse: não, estou aceitando essa menina como discípula, pode ir, vai lá cuidar, você está muito agitada. Na verdade, o que Jesus está dizendo: você também devia se sentar aqui, filha, as vagas estão abertas. Você não tem ideia do que estava acontecendo naquela casa. Você não tem ideia do que devia estar passando na cabeça dos discípulos, vendo uma mulher sentada ao lado deles, ouvindo Jesus. E aqui, eu e você não temos ideia de tantos tabus e preconceitos que Jesus rompeu. Então, a pergunta que nós fizemos é: do que se alimenta aquele que fez jejum de si mesmo? Aproveitei que o Espírito Santo esbanjou com o Neil e eu falei: vou pegar a sobrinha para ver se dá para falar alguma coisa. Do que se alimenta alguém que fez jejum de si mesmo? Ele se alimenta de ser instrumento de Deus para a realização da sua obra. E qual é a obra de Deus? Libertar os homens de toda sorte de opressão, a começar pelo preconceito. Essa é a obra de Deus. E aí aquela mulher leva todos os da aldeia dela para encontrarem Jesus e eles se convertem. E Jesus quebrou mais um tabu, pregou o evangelho, apresentou-se, ele, o Messias de Israel, apresentou-se aos samaritanos. E os samaritanos creram nele. Jesus veio para irritar a gente. Jesus tem dois ministérios. Um ministério dele é salvação e a outra é irritação. Os judeus devem ter ficado muito irritados com Jesus. Mas muito. E com razão. Então que nós, a Igreja de Jesus, entendamos qual é o nosso papel na terra. Nós temos que sair dessa religião ensimesmada, como disse o Neil. Essa religião que vive pedindo bênção para Deus e nunca se torna uma bênção na mão de Deus. Essa gente que não pode ter gripe, que já pensa que Deus deve estar julgando o sujeito, não é possível. Quando Deus está esperando gente que está se dispondo a morrer pelo próximo.
Não é a ter gripe pelo próximo, é a morrer pelo próximo. Para que haja libertação. Agora, por que esse país se tornou esse câncer aberto, exposto, quando a fé cristã parece crescer tanto? Porque a fé cristã que está crescendo não é a fé que de um lado faz jejum de si mesmo e de outro lado se alimenta em realizar a obra de libertação de Deus. Então que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós. E fica aí as irmãs que estão ainda vítimas desse tipo de preconceito, que até hoje tem um bocado de homem que não consegue conviver com uma mulher inteligente mesmo, e aí tentam destruir a imagem dela até onde pode, até ela ficar com raiva dela mesma. Aí ela começa a se matar. Começa a se matar porque o sujeito está destruindo a imagem dela. E olha, irmãos, homens, para a gente cumprir o nosso papel masculino e ser o sacerdote da nossa casa, nós não precisamos de gente burra do nosso lado. Quanto mais brilhante for a pessoa que estiver do nosso lado, mais fácil é ser sacerdote. Porque é muito difícil ser sacerdote de gente que não entende de jeito nenhum. Entendeu? Estou falando sério, eu sou pregador, eu sei o que é isso. Eu sei o que é ter de repetir a mesma coisa 40 vezes. E terminar na 40ª dizendo, ok, fica tranquilo, o Senhor revelará para você um dia. Eu apelo, não, Jesus, 40 vezes, Jesus, não dá mais, fica por conta do Senhor, estou contando que o Senhor vai fazer uma obra revelatória. E ponto. Então, os homens estão abrindo mão da sua postura de sacerdote do lar e estão se assumindo cada vez mais gente que se defende, sendo cada vez mais violento. E a violência é a arma dos incompetentes. É a arma dos que perderam o seu sentido de função na história e perderam a sua identidade. Não precisa fazer isso não, viu, irmão? Pode exercer seu sacerdócio numa boa, que é isso que faz diferença. Seja o sacerdote da sua casa, seja o sujeito que leva a sua casa a orar, seja o sujeito que leva a sua casa para Deus. Então, sua casa não tem sacerdote, é você, seja o sacerdote. E que Deus tenha agraciado você com esposa e filhos tão brilhantes que você só precisa falar uma vez o que foi que Deus disse. E não pense que a autoridade é a arte de mandar. A autoridade é a arte de ser admirado. E quanto mais uma pessoa aprende a ouvir antes de ponderar, antes de decidir, e a ponderar sobre o que ouviu antes de decidir, mais admirado é. Porque é dos vários conselhos que nasce a sabedoria. Então Jesus quebrou muitos tabus sem em nenhum momento abrir mão da sua posição. Quando ele teve de dizer que algo estava errado, ele não se fez de rogado. Disse, não, senhora, é lá em Jerusalém porque a salvação veio dos judeus. Nós pedimos perdão a Deus e sabemos a quem estamos pedindo perdão. Vocês pedem perdão a ele, mas vocês não sabem dele o que vocês deveriam saber. Ponto. Mas não vamos discutir sobre isso, porque já chegou, vem a hora e já chegou. Extraordinário. Esse texto extraordinário.
Jesus denunciando o preconceito de uma geração, libertando uma mulher de um estigma negativo e dizendo para ela: eu vim trazer para você vida eterna. Que Deus nos abençoe.